João capítulo 9. Vamos aqui. Jesus, caminhando, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus pecados ou por causa do pecado dos seus pais? Jesus respondeu: ele é cego, mas não por causa do pecado dos seus pais, e nem por causa do seu pecado. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou nesse mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome significa aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou enxergando. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntaram: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam: é. Outros diziam: não, não é, mas é muito parecido com ele. Porém, ele mesmo disse: sou eu mesmo. Como é agora que você pode ver? Perguntaram para ele. Então ele simplesmente respondeu: um homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé, lave o rosto. Então eu fui, lavei e voltei vendo. Perguntaram então: aonde está esse homem? Ele disse: eu não sei. Os fariseus então começaram a fazer perguntas. Então levaram eles até os fariseus, o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito a lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Então os fariseus perguntaram como é que ele tinha sido curado. Ele respondeu: ele pôs lama nos meus olhos, eu levantei, lavei meu rosto e estou vendo. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Outros perguntaram: como pode um pecador fazer tal milagre? E por causa disso, houve uma divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar: você diz que foi curado da cegueira. E o que você diz desse homem? O cego respondeu: ele é um profeta. Os líderes judeus não acreditavam no que o cego estava dizendo e que agora ele podia ver. Por isso chamaram os pais do cego. Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego, e como agora ele consegue ver? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho, sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele agora consegue ver. Sabemos também que ele foi curado. Ele é maior de idade, pergunte a ele, ele mesmo poderá explicar a vocês. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado de expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, pergunte a ele. Então os líderes judeus chamaram ele de novo, perguntaram para ele de novo se ele é cego. Jure por Deus que você vai dizer a verdade, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então o cego respondeu: se ele é pecador eu não sei, de uma coisa eu sei, agora eu posso ver. Sabe o que Deus me incomodou nessa palavra? Quem pregou essa palavra foi o pastor Marcos Almeida, ex-integrante do Palavra Antiga, e um grande amigo, e ele disse assim na pregação, ele disse assim: Jesus tem um grande senso de humor, porque Jesus estava caminhando, e isso é uma marca do ministério de Jesus, né? Água parada da dengue, chikungunya e zika vírus. Jesus estava andando, ele não parava, e ele viu, Jesus viu, o que Jesus viu? Um homem que era cego. Não importa se você é cego, se você pede esmolas na porta do templo, Jesus está caminhando e ele vai te ver, ele vai te enxergar, como naquele dia que ele viu aquele cego, e era um cego de nascença. E então começa a acontecer uma coisa nessa história, que acontece na igreja hoje, que acontece nos nossos dias hoje. O cego foi curado, e a primeira coisa que eles fizeram foi dar uma festa, verdade? A primeira coisa que eles fizeram foi jubilar, é verdade? Não, tinha gente que nem reconhecia o cego. Olha, a Bíblia diz que ele era cego e não desfigurado. Se eu sou cego, talvez os meus olhos podem ter alguma coisa no interior, mas a minha aparência não muda. Ele não andava com uma venda no rosto, ele era cego. Mas a incredulidade, ela estava de um jeito tão forte ali naqueles dias, que independente de ter sido o mesmo homem, para eles era impossível reconhecer alguém que tinha sido tocado por Deus. De um lado, isso é ótimo, porque isso, quando Jesus toca nas nossas vidas, nós nos tornamos pessoas irreconhecíveis.
Você já voltou nos lugares que você frequentava ou encontrou amigos que você tinha na época que você era do mundo? Cara, você é outra pessoa. Como pode? O que você está bebendo? O que você está comendo? Que água é essa que eu também quero? Eu cheguei aqui e falei assim: olha, todo mundo está emagrecendo, os homens dessa igreja. Felipe de Dora, Emanuel. Falei, pastor Tony está fininho. Aí fiquei sabendo que era uma virose e falei, não quero então. Pô, estava crente que estava todo mundo no saudável aqui na santidade. O pastor Tony é isso. Então é esse exemplo que eu quero seguir. Para os chikungunhas de plantão, aí eu estou fora. Falei, Emanuel, eu peguei uma virose. Ele falou, qual é o primeiro sintoma? Eu não quero mais comer treloso. Eu falei, então é grave, vai para o hospital agora. Família, né, gente? A gente conhece tudo. E a incredulidade é tão grande que a gente não se reconhece mais. Não reconhece o que Jesus fez, mas também Jesus transforma de tal forma que a pessoa não consegue mais saber quem você é. Cara, quem é você? Você falava tanto palavrão, você falava tanta bobeira, e agora? E ó, o santinho chegou. Ninguém junta que o santinho chegou. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Então eles não conseguiam compreender, levaram o cego até os fariseus. Os fariseus, homens que estudaram a lei, conheciam a palavra, conheciam a lei de Moisés, olharam para aquele menino cego de nascença que tinha sido curado e perguntou para ele: você era cego? Você nasceu cego? Você foi curado? Como você foi curado? E uma bateria de perguntas fizeram para ele. E você vai notando no texto que a resposta dele vai encurtando, né? Quando os vizinhos perguntaram, ele falou assim: um homem chamado Jesus cuspiu no chão, pôs lama em meus olhos, mandou eu lavar no tanque. Quando eu voltei, eu estava vendo. Quando os fariseus perguntaram, ele já falou assim: ó, é o seguinte, ó, eu não aguento mais, está todo mundo perguntando. Ó, um homem cuspiu, fez uma lama, passou, eu lavei e estou curado. Ele começou a encurtar a resposta. Os vizinhos perguntavam: é ele? Aí o outro: não, mas não é parecido. Ele falou: não, sou eu era cego, não surdo. É isso que acontece com a gente hoje. A gente esquece que quando Jesus toca, ele muda uma pessoa, essa pessoa continua com a sua humanidade. Jesus amava isso nele. Se você continuar o texto, ele nem aceitou Jesus. Jesus não fez o apelo para curar o cego, gente. Jesus andando, viu um cego de nascença, curou o cego, ele começou a enxergar e Jesus sumiu, porque os fariseus perguntavam: o que você acha do homem que te curou? Ele disse: ele é um profeta, eu não conheço ele direito, eu só sei que ele veio aqui e cuspiu no chão. E eu tenho uma teoria muito fera sobre essa cura de Jesus. Só funcionou porque ele era cego. Se fosse outra parte do corpo que Jesus tivesse cuspido e feito lama, eu duvido, porque é uma nojeira, né, irmão? Tem alguém com enfermidade aqui? Se eu dar uma babada nessa flor aqui, você passa onde está enfermo? Pensa nos dias de hoje, não pensa nesse Jesus que você conhece. Jesus era um homem doido que andava com 12 caras malucos pela terra, fazendo milagre. Um dia ele cospe no chão e faz uma lama. Você passaria de boa assim? Lógico que não. E eles continuaram perguntando, e de novo perguntavam, e de novo perguntavam, e de novo vinham ao culto domingo e perguntavam, e de novo vinham ao culto domingo e davam nota no culto, e de novo vinham ao culto domingo e davam nota no pregador, e de novo no culto vinham e davam nota para o grupo de louvor, e de novo vinham no culto e davam nota para os dançarinos. Esses fariseus somos nós, que não reconhecemos mais. Ele disse: eu estou aqui, eu era cego e posso ver. O que importa mais nessa história? Eu não sei a hermenêutica, a hemelética, a exegética, o tudo géticas que tiver de estudar a Bíblia sobre esse texto. Muitas revelações podem ter dentro dele, mas uma coisa eu posso falar para você: ele era cego e enxergou. Mas a gente não consegue mais reconhecer isso. Tem que ver que olha o que ele passou. Quem é a cobertura desse cara que orou por ele? Quem era a cobertura de Jesus, meu irmão? Responde para mim aí. O próprio Deus. A gente transformou a igreja evangélica numa igreja católica, que a gente vai escolhendo um santo, um clero, um clero, um clero, um clero. Chega no Papa, quem o Papa serve a quem? Porque nós temos o Papa também agora. Nós estamos perdendo a essência e a simplicidade.
Ele era cego e viu. Ele nasceu cego. Ele nunca tinha visto nada. Nada, nada, nada. De repente Jesus chega, faz a lama, molha o olho dele, ele lava e começa a enxergar. Só que nós, em vez de jubilarmos, nós, em vez de entendermos e seguirmos esse Jesus, quem foi o dono do milagre aí? Que igreja que é esse Jesus aí? O que você acha que ele é? Nós começamos a fazer perguntas. Quem é essa pastora aí que fica bradando que o Brasil não precisa disso, que precisa daquilo? Quem é ela? Quem é esse ex-jogador de futebol aí que fica dando testemunho pelo Brasil? Não sei, nunca vi. Você foi confissão de fé em que lugar? Quem te ungiu? Quem o quê, meu irmão? O cara era do mundo, vivia nas trevas, ele se converteu, acabou. O texto continua dizendo que os fariseus falaram assim para ele: quem é você para vir contar e ensinar a gente? Porque nós acreditamos em Moisés. Falou: olha, eu não sou ninguém, mas pelo jeito que vocês estão fazendo perguntas, é vocês que querem seguir Jesus. Porque eu não o conhecia. Nós estamos assim, meus irmãos. Sabe por que um cego de nascença, depois que foi tocado por Cristo? Sabe por que um drogado, depois que se converte? Sabe por que uma prostituta, depois que aceita Jesus? Sabe por que um artista, um homossexual, qualquer tipo de pessoa da sociedade, depois que aceita Jesus, tem autoridade para falar? Porque ele aceitou Jesus, meu irmão. Da onde ele veio, quem fez, para onde ele vai, não é problema meu e nem problema seu. Você não está entendendo isso. A gente fica preocupado, e é uma coisa que, é claro, existe uma reverência, existe uma santidade, não é qualquer pessoa. O que eu estou dizendo para você, meu irmão, não é para você chegar e botar qualquer pessoa para pregar, ou qualquer pessoa para tocar, não é isso que eu quero dizer para você. Eu quero falar para você sobre uma simplicidade, sobre algo que há muita gente perdeu. E ó, culto passado fulano ministrou, foi uma bênção. Já no outro, para com isso, meu irmão. Para com isso. Eu acho que você podia fazer assim. Faz melhor. Chega no fofinho e fala assim: ó, fofinho, você pregou culto passado, não gostei. Pode ser eu domingo? Você não é bom? Vem cá. Vem aqui, tem uma úlcera por domingo. Olha, você prega na Obreiros dia 13. Aí a Karina fez assim para mim: o que aconteceu com você? Recebeu uma notícia. Lá qual? Eu vou pregar na Obreiros dia 13. Já estou orando por você, tá, meu amor? É um temor vir aqui. Ainda mais hoje, que teve 2 na minha frente. A bucha foi grande, viu? Só solta rojão na minha mão. Família, pum! Faça isso. Se santifique. Mas comece na sua casa. Comece na sua casa. Comece na sua rua. Comece com o seu vizinho. Comece com os compromissos menores. Nós temos que parar com isso, gente. Se você não concorda com alguém, aprenda a viver com as diferenças. Filipenses capítulo 1 fala assim, ó: uns pregam por inveja, outros por ganância, mas que preguem a palavra. Eu não quero saber que canal de televisão, quem que está pregando. Eu sei que hoje no Brasil, como há 20 anos atrás não tinha, tem 4, 5 canais falando de Jesus. Que ele assiste ainda o canal católico. Eu estive no México. Eu sempre sinto uma necessidade de dar um relatório, né? Como diz o pastor Tony, vocês rodam o mundo, mas voltam para casa, né? E o ano passado fui eu, a Roberta e a Lili, numa viagem ao México, num congresso de artes, numa igreja que a gente não conhecia. A gente conheceu os meninos da Copa do Mundo em Cuiabá, fazendo evangelismo em frente ao estádio. E aí um menino falou assim: não, eu vou levar vocês para o México. Aí um olhou para a cara do outro, né? Brasileiro desconfiado. Vai nada. Sabe de nada esse inocente, esse mexicano. Levou. Irmão, nós chegamos lá, era uma igreja enorme. A gente acuadinho assim, sem o grupo todo, você já fica meio para trás e para baixo assim, né? E aí no alojamento que nós ficamos, tinha algumas fotos de multidões assim. Parecia aquele livro do Reinhard Bonk, do Evangelizando por Fogo. E aí eu via, algumas fotos eram pessoas com roupas típicas,
os mexicanos que são culturais mesmo lá, com aqueles ponchos, com aqueles esquemas todos, dormindo no chão. Comecei a andar pela igreja e comecei a ver algumas espécies de um memorial, sabe, aquelas placas de ferro assim. Aí numa estava escrito assim: Deus, Ele também atua no meio do basureiro, no meio do lixão. Deus, e começou a contar algumas coisas. E aí o nosso intérprete chegou no almoço: você está assustado? Queria te contar a história dessa igreja para você ficar mais tranquilo. Falei: conta, cara. Quem fundou essa igreja aqui, detalhe, quando a gente pediu no México uma carta, se a imigração perguntasse o que a gente estava fazendo lá, eles mandaram uma carta que o nome da igreja era Monte Maria. Falei: beleza, mano, vamos entrar na igreja católica agora. Deixa Deus usar. Igreja Monte Maria. E a Tati fala espanhol. Tati, olha isso direito, entrar no site de novo. Google, eu olhei aqui, Igreja Monte Maria. Eu falei: sangue de Jesus. Meu Deus, já não basta as bordoadas que a gente toma, já agora, pronto, tribos vai para a igreja católica no México. Aí daqui a pouco já fazem os memes, né, na internet, a gente de coroinha, com terço, fazendo assim, Jesus, o que é isso? Aí a gente pesquisou, era Terra Prometida, Monte Maria. Eu falei: tá piorando. Deixa só Monte Maria, então, que a gente resolve. E aí ele começou a contar que a igreja foi fundada pelo Padre Miguel. Aí eu falei: Guga, existia um padre aqui na cidade do México, chamado Miguel, que ele começou a se aprofundar na leitura da palavra. E ele viu que Jesus curava, e que sinais acompanhavam aqueles que creem. Então o padre, no meio das missas, começou a fazer uma oração de sanidade, uma oração de cura. E as pessoas começaram a ser curadas. De repente a igreja católica vem em cima dele e fala assim: ou você renega essa doutrina que você segue, ou você sai. Ele falou: eu saio, porque o que Deus revelou para mim, não foi homem que vai me tirar. Os cultos continuaram, e as pessoas continuaram a segui-lo. O maior terreno da cidade, para juntar aquelas pessoas, era um lixão. Deus habita no meio do lixão. De repente esse padre, que não era mais padre, não tinha mais nome de padre, volta a ser pastor Gilberto, encontra um jovem americano, Steven, em cima de um caixote no meio da rua, gritando o evangelho. E diz para ele assim: filho, você quer ir lá na minha reuniãozinha, falar essas mesmas palavras que você está falando para aquelas poucas pessoas que eu reúno? Pastor Steven, contando para mim isso no almoço, disse assim: Gustavo, né? Gustavo, vamos usar o meu espanhol todo aqui? Já gastei, Gustavo, pronto. Ele chegou para mim e falou assim: quando eu cheguei lá, eram mais de 2.000 pessoas se reunindo no lixão. E eu comecei a pregar. E eu nunca mais saí desse ministério. Fazem 30 anos que eu saí dos Estados Unidos, conheci minha esposa aqui. E quando esse pastor, que era padre, morreu, ele passou para nós. No ano de 99, nós fizemos 40 dias de vigília que duraram 1 ano e meio. O culto não acabava. As pessoas não iam embora. Elas dormiam no chão. Elas dormiam cobertas na terra. E eles foram tirando os lixos para caber mais gente. E na frente do lixão ficavam centenas de ônibus. E as pessoas se aglomeravam, porque ali existia um homem que tinha sido tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei se ele era padre, eu só sei que ele era cego e agora ele vê. É isso que eu sei. Três 3.000 pessoas batizadas no mesmo batismo. Eu olhava para a Lili, a gente chorava e falava assim: eu estou vivo para conhecer alguém que fez as mesmas obras que eu leio nas histórias dos livros. Uma simplicidade. Eu falava: pastor, o senhor tem que orar por mim. Ele falou: não, meu filho, o missionário aqui é vocês. Eu falei: pastor, você não está entendendo. Ele falou assim: eu sou privilegiado de viver o Atos 29. O culto não acabou, irmão. As pessoas não conseguiam ir embora. Eles vinham enfermos e saíam curados. Pergunta para uma daquelas senhoras
que chegou lá de muleta e saiu andando, se ela queria saber quem era a cobertura dele. Pergunta para uma daquelas pessoas surdas, cegas, aqueles portadores de câncer, que se queriam saber quem era que tinha curado ele. A Bíblia diz no Salmo 19, que não havia som, nem se ouvia nenhuma palavra, mas a sua mensagem percorria toda a terra e chegava até o fim do mundo. Porque os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento as obras de suas mãos. Um dia chama a sua glória, e à noite o seu conhecimento. Salmo 139 diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, que eu não posso atingir. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e faço minha cama no confim da terra, lá o Senhor está e a sua destra me sustenta. É só isso que eu preciso saber. Nós precisamos amadurecer. Jesus está voltando. Nós precisamos ser a igreja. Se vier uma perseguição e não conseguimos nos reunir mais domingo dessa forma, qual será a sua vida? A pergunta que eu te faço é: qual será a sua vida? Continuando na história, depois de ser sabatinado pelos fariseus, Jesus se apresenta para o cego e pergunta para ele assim: você crê no Filho do Homem? E o cego pergunta: quem é esse para que eu possa crer? Ele disse assim: é esse que vos fala. Ele falou: eu creio. E então ele aceitou Jesus. Como, Gustavo? Não pode. Não é assim, a regra não é essa. Primeiro ele aceita Jesus, aí ele faz veredas, aí ele vem, escola dominical, no culto, aí depois a gente vai orar para ele deixar de ser cego. Jesus botou para torar nesse negócio. Não é assim que fala aqui? Ele não queria nem saber se tinha que primeiro pregar para curar, se tinha que curar para pegar. Ele fazia o que o Pai mandava. E a nossa geração está carente de pessoas que ouvem a voz de Deus. Certa vez, um pastor, no meio do culto, recebeu uma direção de Deus. A igreja dele ficava numa ladeira. Saia do templo com a congregação e deite no chão e role ladeira abaixo. Ele disse: te repreendo, Satanás. E continuou o culto. E o Espírito falou para ele assim: saia do templo com a sua congregação e role ladeira abaixo. Ele disse: diabo, não vou dizer de novo, na próxima eu vou trovejar, sapatear, relampear e você vai ter que sair. Então pela terceira vez o Espírito Santo disse: saia da congregação com todos os membros, role ladeira abaixo. O pastor, muito temeroso, no meio do culto, é como se eu chegasse e falasse assim: bora todo mundo rolar na areia de Boa Viagem agora? Já pensou? Já tem 5 mulheres aqui que vieram com a roupa nova que estão repreendendo o inimigo. Ele obedeceu, deitou no chão, porque ele tinha que dar o exemplo. E aí a minha cabeça de artista vai me ajudar, porque eu fico imaginando essa hora, né? Já pensou? O fofinho fala assim: Deus mandou a gente enrolar na areia agora, que Ele vai sarar a nossa terra. Só que ele tem que ser o primeiro, né? A direção veio para ele, ele abaixando assim, nem olhando para a cara de ninguém, falando: Jesus, o Senhor mandou mesmo isso? Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ele deitou no chão, rolou, aí tem mais aquele irmão mais fervoroso, que nem o Emanuel, assim, que ia rolar também. Ah não, mentira, o Dari ia primeiro. Mentira, ele ia primeiro. Fala rolar no chão, ele ia primeiro. Aí ia vir Dari, o pastor Tony, aí ia vir os pastores, ia vir tudo embolando assim, ó. O Jonathan ia falar: pera aí que eu vou trocar de blusa e já volto. Família, não dá, vocês são família, não dá. Mas ia rolar. O que importa é isso. Casca, eu não vou nem falar de você, porque é o segundo dia que a gente vem com a blusa igual sem combinar.
Deixa, né? Não vou falar. A mulher dele está aqui botando uma cara de medo, vou ficar quieto. Esse pastor foi, deitou, enrolou, e a congregação começou a rolar. E aquele negócio de gente rolando ladeira. Uns se machucaram, outros caíram. Quando eles chegaram no fim da ladeira, tinha uma paróquia. E o padre tinha acabado a missa. E estava todo mundo fora da igreja. Quando o pastor e a congregação levantou, o padre e os seus fiéis estavam chorando. E dizendo, eu quero esse Jesus que fez você rolar lá de cima. E vir até aqui embaixo. Quem te curou? Quem pecou? Seu pai? Você é doido, pastor? Vai rolar no chão? Eu não quero saber quem fez. Quero saber que ele me curou. Eu era cego e agora eu posso ver. Se ele mandar eu rolar, eu vou rolar. Se ele mandar eu ir para a praia, eu vou para a praia. Porque eu quero ver a glória de Deus se manifestar na minha vida. E se me perguntarem, eu vou falar que nem ele. Nem sei quem ele é. Ele não chama Jesus de profeta no texto, simplesmente porque ele estava diminuindo Jesus. Perguntaram para ele, o que você acha desse homem? Ele não conhecia Jesus. Ele falou, eu acho que ele é um profeta. Foi até um elogio para os dias que ele estava vivendo. A pergunta que eu te faço é essa. Você era cego e pode ver? Ou você vai continuar dando nota em culto? Você era cego e pode ver? Ou você vai continuar sendo um fariseu e querendo explicações sobre o que acontece aqui? Essa igreja é doida. É 3 palavras, é 2 louvores, é não sei o que, sobe um, sobe outro. Não quer, filho, faz o seguinte. Não perca Jesus, tá? Não vá para outra igreja. Tem um monte de igreja legal aí também. Porque esse seu questionamento não vai te levar a lugar nenhum. E esse irmão aí, ó, esse aí que está passando aí, ó. Esse aí dava uns tiros, cheirava mesmo, ó. Cuidado aí, ó. Esse aí era ladrão, cuidado, cuidado. Ah, irmão, vai se converter de verdade. Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, ele transforma. Ele muda. Ele muda. Para disso. Quem falava isso eram os fariseus invejosos que queriam seguir Jesus e não podia ou não queria. O que eu quero dizer para você hoje é que Deus está fazendo algo diferente na nossa geração. O que eu quero profetizar sobre a sua vida hoje é que as coisas loucas e os sinais vão acompanhar aqueles que creem na nossa geração. Nós não vamos ter explicação para tudo. Nós líderes não vamos saber explicar todas as coisas. Não vai ter texto suficiente. Nós só vamos saber dizer uma coisa: era cego e está vendo. Serve isso para você? Se serve isso, amém. Se não serve, eu não posso fazer mais nada. Se isso serve para você, amém. Se não serve, meu irmão, busque uma experiência íntima com o Espírito Santo. Eu estava lá, cara. E eu vi a líder de intercessão daquela igreja, que era uma beata. Eu vi isso, ninguém me contou. Deus, o Senhor usou um padre, por que eu ainda não estou curando tanta gente assim? A pergunta é essa, a pergunta não é, e esse padre aí agora? A pergunta é outra, é falar, Deus, e eu, Senhor, e eu nessa história toda aí? Qual é a minha parcela nisso? Você já se perguntou isso? Qual é a sua posição? Qual é a sua fileira no exército dessa última geração? Qual é a sua função? Não sua patente, a sua função nessa última geração. Eu podia dar mais muitos exemplos reais, de missões reais que aconteceram nos nossos dias. Vamos parar de ser hipócritas e de ficar selecionando. Nós não somos profissionais do Evangelho, nós somos escravos de amor de um Cristo que morreu por nós. Essa é a verdade.
Ah, o louvor está barulhento. Ah, o culto não tem janela, é muito vento. Ah, por que você não para e conversa com as pessoas que estão sentadas aqui, que nem a Fofinha estava dizendo aqui, né? Ela estava dizendo quando o pastor Marcos estava pregando, ela estava sendo edificada como Pedro. Já chegou para ela e falou assim: você sempre foi crente assim? Já ouviu a história, o testemunho da vida dela? Do Fofinho, da Tauã, do Jonatas, estou falando dos pastores, irmãos, mas se você entrar pelo meio dos corredores aqui da igreja, e você ir perguntando a história de cada um, onde cada um vivia, e o que Jesus fez, você vai ver um monte de cego que hoje pode ver. Mas você insiste ainda vir no outro domingo e falar assim: a palavra do outro foi legal, essa não foi tanto assim. Em nome de Jesus, nós não temos mais tempo para isso. Ou nós somos uma família, uma igreja, uma noiva forte para conquistar, ou nós vamos ser engolidos. Ou nós fazemos a diferença na sociedade, porque o que a sociedade pensa de nós é que nós somos um bando de alienados e ETs que vivem só na nossa comunidade. Por isso que quando vocês saíram na rua, um caba vem e pergunta: o que a igreja está fazendo na rua? Tudo. Primeiro me perdoa, porque a responsabilidade de tudo que está acontecendo é nossa. Essa é a verdade. Se igreja fosse igreja no Brasil, não ia ter só um número de não sei quantos milhões de cristãos. Nós afetaríamos e mudaríamos a sociedade. Essa é a palavra. É isso que nós precisamos ser na nossa geração. E não vira um desfile de moda no domingo, num clube de amigos. Não é isso não, gente. A ideia de Deus não é essa. Será que você iria atrás de Deus num lixão? E dormiria no chão? Onde 40 noites se tornaram mais de 365 noites. Aonde um homem que era padre, que recebe o poder do Espírito Santo, renega tudo aquilo que ele tinha aprendido de errado e começa a operar milagres no poder de Cristo. Será que você vai conseguir ver o cego que ele enxergou e parar de fazer pergunta idiota? O que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite é sobre simplicidade. 1 Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, dizendo assim, dando várias orientações, mas ele chega e diz assim: Timóteo, e a pregação do Evangelho é essa: Jesus morreu pelos pecadores, e eu, Paulo, sou o pior deles. O que você tem que entender essa noite é que a pregação que tem que estar na sua boca é que Jesus morreu pelos pecadores, e o pior deles sou eu. Sou eu. Porque se você senta aí para ficar dando nota do que está acontecendo aqui, é porque você é bom demais. Jesus veio para os necessitados e não para aqueles que sabiam muito. Então, se você se colocar numa posição de dependência, aonde você for fraco, Ele vai ser forte em você. Volte à simplicidade. Nós tivemos uma experiência, o Cid presenciou, a Tauana, o Jonatas, ontem foi um dos pontos mais altos do casamento para mim. De fato houve um atraso, culpa é nossa, estávamos tirando presunto, salame, queijo, um pouco sujo de areia, até minutos antes do casamento, que a gente estava organizando tudo. E a gente estava se trocando, e os meninos da foto estavam preocupados, porque de noite fica ruim para tirar foto na luz ambiente. E o Daniel começou a ficar um pouco assim, atribulado. E cara, se não for agora, não vai rolar. E aquela tensão passou ali para o altar, né? A gente estava ali, começa, entra padrinho, vai, Guga toca, meu Deus, e agora? Hannah canta, vai. E o Espírito Santo falou assim: e agora? Seja simples. Senhor, um dia Josué orou e o sol parou. Então agora nós, no nome de Cristo Jesus, pedimos: alonga o dia de hoje, alonga a luz do dia, para que possa se cumprir o propósito desse casamento, para que Satanás seja envergonhado e mais uma família se estabeleça na terra, para que a palavra de Deus seja verdade em nós.
Acabou o casamento, o Cid virou e falou: meu irmão, esse dia teve uma hora a mais. Só escureceu quando a gente saiu da praia, irmão. Jesus estava esperando para apagar a luz assim, ó. Terminou? Não, peraí, tem mais uma foto. Terminou? Acabou, pum. Aí ficou escuro assim, ó. Aqui é assim, né? Aqui não vai escurecendo, aqui se apaga, é um botão. Aqui é um botão, São Paulo vai escurecendo, né? 6, 7, 8, aí vai ficando escuro. Aqui faz assim, ó. Pum. Aí Jesus falou pro anjo: segura lá em Recife um pouquinho. Mais meia hora. Casa aí, Daniel. Casa, Nani, vai. Guga e Taana, vocês falam muito, pode falar. Nós batemos nosso recorde ontem, falamos um pouquinho. É simples assim, meu irmão. Eu conheci um homem, um profeta, que ele se converteu sozinho, e aí ele começou, poderoso, ele começou a fazer assim: Jesus andava sobre as águas, eu também quero andar. Jesus curava enfermo, eu também quero curar. E no começo aquilo virou chacota. Mas quando os sinais e os prodígios começaram a acompanhar ele, multidões seguiam a palavra dele. Simplicidade. Jesus cuspiu no chão, fez lama, ele lavou o olho, e quem era cego de nascença, enxergou. Quem fez, quando fez, como fez, por que fez, eu não sei. Se você voltar a essa simplicidade e confiar no Deus a quem você serve, para qualquer coisa, das mínimas às maiores, de Deus parar o sol até você pedir para que Ele te ajude com coisas pequenininhas, você vai se surpreender. O chamado de hoje é você ser íntimo de um Deus que você diz que conhece, mas parece que não. Hoje o apelo é para que você volte os seus olhos para um Deus que você diz que conhece, só que não. Deus, Ele é o pão da vida, Ele é tudo em todos. Ele é meu pastor e nada me falta. Nada me falta. Então por que você murmura? Então por que você tem tantas dificuldades? Se Ele é o pão da vida, Ele é seu tudo. É simples. É simples assim. É simples assim. Eu e a Karina, a gente passou por algumas experiências algum tempo agora, nesse ano. E ela falava: amor, eu preciso resolver isso. Eu falei: eu vou resolver. Como você vai resolver? Não importa, eu vou resolver. Aí eu saía da sala, entrava no quarto. Jesus, pelo amor de Deus. Eu disse a ela que ia resolver. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Mas Senhor, eu vou entregar isso na sua mão agora e eu vou ficar tranquilo. Amor, é aquele assunto. Fica tranquila, já está resolvendo. Amor, é aquele negócio, olha, está faltando não sei o que. Eu falei: relaxa, já está resolvendo. Aí toca o telefone. Posso passar aí? Pode. Aí quando abre a sacola, não disse que estava resolvendo? É isso. Eu estava resolvendo. Não tenho o que falar, gente. Não tenho o que falar. A gente não acredita na oração. Senhor, eu te entrego isso agora. O que eu vou fazer para resolver? Se você entregou, você entregou. Não pega de novo. Confia. A gente não confia mais em Deus. Entrega. Entrega. É simples assim. Agora lá em casa ela já sabe. Amor, quer que eu resolva? Vamos orar junto, vai. Assim fica mais fácil. Porque Salomão olhou e disse, né, que sozinho não ia rolar. Eclesiastes 4, a palavra de ontem. Sozinho não dá. Quando você está em dois, você sustenta, né? O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. A história toda diz respeito a Cristo e não diz respeito a nós. Se Ele sabe, se os pássaros, se a relva, se o universo, se nada acontece sem o consentimento dEle, Ele sabe o que eu preciso e o que eu não preciso. Para terminar, eu vou contar essa, porque essa é de família. E quando você vê as coisas acontecendo numa família, existe uma verdade muito forte no Evangelho. Eu sentei na casa de um pastor,
chamado Paulo Silva, pastor do Ministério Logos em Londrina, no Paraná. E eu estava almoçando com os filhos dele. E aí ele disse: papai, eu quero, não me lembro bem o que o menino queria, eu quero. E aí eu fiquei só vendo, o menino já estava aperreando a gente ali, já estava ficando um negócio chato. Ele falou: filho, já orou? Pediu para Deus? Aí eu falei: esse cabo é crente, mano. Isso é pai, isso é macho. Já orou? Aí eu não esperava o que o menininho ia responder, né? Já orei, papai, e Deus não me deu. Eu falei: agora eu quero ver. A primeira eu sabia responder, a segunda eu não sei. Eu falei assim: vou anotar, se for boa, quando chegar a minha vez eu vou saber. Você orou, filho? Orei. Pediu para o papai do céu? Pedi. Ele não deu? Não. Então você não precisava, filho, porque o papai do céu sabe mais do que a gente precisa, do que nós mesmos. Vamos orar e vamos comer? Para acabar, vai. Eu estava no carro do Dário, com a Elisângela, com a Johanna. Eu entrei no carro, falaram que essa menina é uma anã, não é? Ela tem 25 anos já. Ela é formada em Direito, Engenharia e Medicina. Ah, e é bailarina, só para dizer para vocês. Estou dizendo que eu vou voltar aqui, a próxima geração já está pronta. Tomem cuidado. E vou pegar. Aí ela chegou e fez: mamãe, como é o nome dos primos? Felipe, Davi e Daniel. Mamãe, cadê Felipe, Davi e Daniel? Felipe, Davi e Daniel. A mamãe falou: filha, calma. Eu até achei estranho. Eu falei: está falando isso com uma menina de 1 ano, né? A gente é doido mesmo, né? Calma, filha, Deus vai dar um jeito da gente saber onde o seu primo está. 30 segundos depois, o carro do Davi, do Felipe, do Daniel passa buzinando, pé, 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 e eles gritando: Johanna, Johanna. E aí eu falei assim: tem como eu descer do carro e essa menina pôr a mão na minha cabeça? Para você não é nada, mas para uma criança de 2 anos de idade, entender que a resposta de Deus é rápida assim. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como criança. É nessa linha aí, ó. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Não dá para falar mais nada depois dessa. Não tem mais história nenhuma para contar. Espírito Santo de Deus, aonde nós nos esquecemos dessa simplicidade, aonde nós nos perdemos nesse caminho, aonde as coisas se tornaram tão complicadas e tão complexas. Espírito Santo, da onde surgem tantas perguntas inúteis que não vão nos levar a lugar nenhum, e nós continuamos e voltamos a repetir as mesmas perguntas. Senhor, assim como uma oração de uma criança, um ato maluco de um pastor, ou um padre que entendeu a manifestação do Espírito Santo e viveu aquilo que a tua palavra disse nos dias de Davi, nos dias de Josué, nós queremos essa simplicidade de novo, Senhor. Queremos de volta a essência da adoração. Queremos aquela sensação no dia em que o Senhor entrou no nosso coração e todos os nossos problemas ficaram minúsculos e nós nos sentíamos heróis, super-heróis, poderosos o suficientes até para voar. Deus, nós queremos sentir novamente essa brisa, essa simplicidade do Senhor em nós. Aonde a resposta de uma pergunta e um problema eram resolvidos com a mão estendida e uma simples oração. Quando nós éramos cheios de uma fé, que mesmo que nós tivéssemos a resposta humana para aquilo, não era suficiente a ponto de fazermos uma oração, e os céus parar, e o sol cessar, e o dia aumentar. Senhor, nós queremos voltar, Deus. Queremos voltar às práticas das primeiras obras, mesmo sentimento de amor.
Porque na caminhada nós começamos a nos achar mais importantes do que o próprio Cordeiro. Porque na caminhada nos auto-intitulamos guardiões de uma noiva que tem um noivo poderoso que não precisa disso. Somos simples eunucos que servem o propósito do noivo. E não guardiões auto-intitulados, defensores, justiceiros com justiças próprias. Nos perdoa, Espírito Santo, porque nós temos ferido a sua presença. Porque as nossas adorações deviam romper os céus da nossa nação e mudar a história do nosso país, mas quando o louvor está tocando, eu estou no celular. Senhor, me perdoa, porque eu sou essa igreja. Me perdoa, Deus, porque eu venho na sua casa todos os domingos interessado apenas no que o Senhor quer me dar, trazendo murmurações e problemas domingo após domingo. Me perdoa por não saber te cultuar. Como igreja e como noiva, eu te peço perdão, Senhor, por sentar na cadeira e dar nota para o pregador. Oh, Deus, me perdoa. Me perdoa porque o cego está enxergando do meu lado e eu estou fazendo perguntas que não são. Me perdoa, Senhor. Como igreja eu peço perdão, Pai, porque eu também sou noiva, Deus. Perdoa, Senhor, porque nós não damos valor à Tua santa presença e nos sentimos tão acostumados, tão normal o que acontece, que esquecemos da reverência que nós temos que ter diante da Tua face, Espírito Santo. Sopra o Teu vento nessa noite com simplicidade, assim como Elias na caverna, que reconheceu a presença do Espírito através do cicio, de uma brisa suave como essa que sopra em nós agora, Espírito Santo. Conhecemos um Deus que é um leão, conhecemos o fogo consumidor, mas sabemos que o Senhor é o Cordeiro. Sabemos que as águas limpas fluem do seu trono. Nos ensina, Senhor, nos ensina. Nós clamamos, nos ensina essa simplicidade, porque somos como os fariseus. Nos esquecemos de como é sentar tranquilo na Tua santa presença. Nos esquecemos e vencemos batalhas como trapaceiros, como diz em Timóteo. Nos perdoa, Espírito Santo, e traz de volta essa simplicidade, traz de volta esse frescor. Traz de volta, Senhor, a sensação do dia em que nós te aceitamos. Traz de volta o frescor do dia que o Espírito tocou em nós. Traz de volta, Deus, a memória do dia que aquela lama foi colocada nos nossos olhos e nós, ao lavarmos, começamos a enxergar e começamos a ver, e não dávamos ouvidos às perguntas dos fariseus, porque nós tínhamos identidade. Sou eu sim, aquele cego de nascença. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que Jesus de Nazaré botou lama nos meus olhos e hoje eu posso ver. É sobre o Senhor e não sobre nós. É sobre a pessoa do Espírito Santo e não sobre nós. Toda essa história, Senhor, é sobre o Senhor. A nossa vida é para o Senhor. Traz de volta a simplicidade. Traz de volta, Senhor. Oh, Espírito Santo,